De acordo com o levantamento das 341 vítimas, 288 tinham entre 1 e 14 anos. Até aos 10 anos, foram 161. Sobre o total, 90% eram do sexo feminino. A pesquisa foi realizada pelo gabinete do desembargador José Antônio Daltoé César. As pessoas não imaginam que 90% das vítimas têm 13 anos ou menos. São seres em formação, são seres que sofreram algum tipo de violência, em regra dentro de sua família ou dentro do círculo de proteção. Quanto aos agressores, em 92% dos casos, eles são homens. É o que demonstrou 313 processos. 8% foram mulheres. Em 40% dos casos, os abusadores vivem sob o mesmo teto das vítimas. Pais e padrastos aparecem como réus em 30% dos casos, enquanto outros 8% são tios e avós. Quase um quarto dos acusados são pessoas que tiveram ou mantêm algum tipo de relação com a vítima. Mães e madrastas representam 1%. O desembargador responsável pela pesquisa diz que para reduzir os índices é preciso o envolvimento de toda a sociedade. Não é o judiciário que vai resolver isso, não é a polícia que vai resolver isso, é a comunidade, são as pessoas que têm que observar se existe alguma criança em situação que pode estar sofrendo esse tipo de atividade, que faça cessar o quanto antes, que não tolerem esse tipo de situação, porque existe muita gente que tolera que meninas de 11, 12, 13 anos sejam abusadas sexualmente e entendem que isso é uma coisa natural. Existem algumas culturas que aceitam o incesto. Nós temos que mudar culturalmente isso. A polícia, o sistema de justiça podem ajudar, inclusive, a recuperar e na responsabilização. Agora, cuidar melhor é a própria população que tem que trabalhar nesse sentido. Em 72% dos casos, o tempo médio em que os abusos foram revelados foi de até 1 ano. Em 37% dos episódios, o período máximo não ultrapassou 30 dias. Para que esses crimes cheguem à justiça, o tempo é mais demorado. Mais da metade dos ajuizamentos é feito passado mais de 1 ano do fato. Quanto ao total das vítimas, 79% depuseram na justiça mais de 1 ano depois do fato. Esse tipo de ocorrência pode levar tempo a ser revelado. Isso a experiência nos mostra, a academia nos mostra. Agora, no momento da revelação, que ela seja ouvida o quanto antes, para que essa criança possa se desenvolver normalmente e que não fique carregando esse processo junto com ela, nem a família dela por tanto tempo. No primeiro grau de jurisdição, 86% das sentenças foram condenatórias. 76% delas foram confirmadas no Tribunal de Justiça do Estado. A proporção entre absolvições foi de 14% e 10%. Houve reformas para absolver e condenar. A análise mostra que 23% das vítimas, crianças e adolescentes, foram ouvidas pela sistemática do depoimento especial. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul mantém uma campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O site traz material informativo, vídeos de conscientização e contatos úteis para a denúncia. Para saber mais sobre o assunto, acesse www.tjrs.jus.br/abuso_crianças_adolescente.